Bom, minha gente, né, mais uma vez, boa noite para todo mundo, né? Hoje nós temos uma palestra assim muito interessante, né, refletindo sobre essas questões da saúde mental, o espiritismo. A gente vai explicar um pouco sobre isso, né? A palestra do nosso, né, presidente, o Antônio Fernandes. Agora vamos passar a palavra para o nosso irmão Bino, para fazer a leitura do Evangelho. A gente sempre faz para harmonizar o ambiente e a gente entrar em sintonia, tá bom? Então é interessante todo mundo preste atenção nessa leitura. Tá? Vou desligar o meu microfone aqui para não estar dando interferência. Peço a todo mundo verifique aí os microfones, eu vou desligar e ligo na sequência, tá? Palavra BIM. Pronto, então, boa noite a todos. O evangelho de hoje é do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso está em São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quererias que ele vos tratasse. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E, tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tendo um pouco de paciência e eu lhe restituirei o total. Então, o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e remiu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia sem dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando-o, e dizendo-lhe: Restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Tendo um pouco de paciência, e eu vos lhe restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo. E, se indo, fê-lo colocar na prisão, para nela o ter, até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar a seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo-o vir, lhe disse: Mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devias, porque pediste isso. Não seria preciso, pois, que tivesseis piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35.
amar o próximo como a si mesmo. A gente, na nossa condição que estamos, que precisamos muito avançar, ainda impera sobre nós o egoísmo e o orgulho. Então, isso nos impede de enxergar a importância da relação, da empatia que nós temos que ter com os outros. A gente gosta muito de ser servido, mas a gente esquece, né, de servir do mesmo jeito e de coração. Então, a gente dá uma aliviada quando Jesus fala que o Senhor, né, nosso Pai maior, será rigoroso, né, de botar na cadeia, tudo isso é uma alegoria, porque um Deus de amor, e ele compreende a nossa situação. Mas isso não nos impede da gente não refletir sobre o nosso comportamento. Então, todo mundo quer ser bem servido. Se eu chego lá no Franciscanos, eu gosto na recepção, entregar a mensagem, um abraço quando for possível, né, um aperto de mão, ficar lá na cadeia tudo. Quando vou a uma loja, você não quer ficar invisível, né, como já fiquei tantas vezes. Você quer ser bem recebido. Então, por que, quando tiver oportunidade, não retribuir isso? Então, é, é a mesma moeda, né? Agora só serve que se for de coração, porque se for dar uma de bondoso, pensando em angariar um lugar no paraíso, isso aí complica a situação. Então vamos melhorar, vamos refletir sobre o nosso comportamento, como é que nós estamos lidando com o outro, se é como nós desejamos ser tratados. É isso aí, meus irmãos. Muito bem. Sigamos nesse clima de reflexão, né, que nosso irmão Bino nos trouxe. Vamos para a prece inicial. Sheila está aqui, está entre nós. Chegou muita gente, eu não para fazer a prece inicial. Deixa eu ver aqui. Érica está entre a gente, Érica. Érica, você pode fazer a prece inicial? Se eu não puder, minha irmã, eu faço. Sim, André. Pronto. Ó. Show. Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Quero, nesses instantes, convidar a todos para elevar o pensamento ao nosso Pai Celestial, aos nossos anjos guardiões, a Jesus, nosso mestre e amigo, a Maria Santíssima. E agradecer, Senhor, por este dia, pela nossa vida, pela vida daqueles que amamos. Agradecer por este momento de aprendizado e de iluminação. Que o Senhor possa, Senhor, derramar suas bênçãos sobre este grupo, sobre todos os nossos irmãos encarnados que estão participando desta reunião e os desencarnados que serão envolvidos em fluidos salutares também. Possa nos abençoar a todos, Senhor, especialmente ao palestrante da noite, para que ele possa nos transmitir com clareza e rico em detalhes daquilo que mais precisamos aprender nesta noite. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bom, minha gente. Começamos agora, né, de fato, nossos trabalhos. Vi que tem muita gente entrando, né, o pessoal do Franciscano, Saturnino. E agora nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Antônio Fernandes, né, o Tonhão. Né, ele tem uma palestra hoje muito interessante, né? O tema é ansiedade e depressão, 2 pontos. Causas e tratamentos na visão espírita. Sem demoras, com a palavra nosso irmão Tonhão.
Teu som está desligado, Tonho. Pessoal, boa noite a todos. Nós vamos fazer uma caminhada hoje que é anterior à nossa palestra do mês passado, que foi loucura sobre o novo prisma, né? E eu percebi que faltou o início da coisa. Quando nós estávamos lá na loucura, nós já partimos basicamente, de um processo de esquizofrenia. E eu percebi que tinha faltado uma base anterior a esse processo. E hoje nós vamos caminhar exatamente nessa fundamentação dessa base, tendo por cuidado de cotejar com Kardec, mas nós vamos nos fixar mesmo no capítulo 14 e 15 de Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, né, onde nós temos simbiose espiritual e vampirismo. Não sei antes dizer que a caminhada evolutiva do ser, devidamente programada a milímetros pela divindade superior, ela não deixa rastro para erros nem dúvidas. E nós percebemos que, a partir disso aí, nós vamos encontrar a origem da vida em todos os lugares, em todos os quadrantes, em todos os meios de sobrevivência, não? Na matéria inerte, nós temos vida. É inerte para nós que temos uma vida pensante. Mas na agregação molecular, nós temos já uma vida, um ser que já se planifica na agregação. E nós vamos ver que essa caminhada ela vai dando saltos a passos curtos. Numa caminhada que, ao invés de ser salto, a gente poderia dizer que ela é mais uma andança. Andamos por todos os reinos, mas quando nós chegamos em cada reino tem sua ótica própria e tem a sua lei própria. Nessas andanças que nós caminhamos, nós descobrimos que nós, seres humanos, conseguimos pensar continuamente. E a partir desse pensar, nós vamos questionar o que é ser humano. O que é ser humano? O que é humanizar-se? Se nós formos pegar Kardec, né, nós vamos ver que os espíritos dizem que existem várias humanidades, que quer dizer que tem vários estágios. E a gente, quando pergunta se o que é ser humano, a gente tem que se perguntar o que é que eu sou. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo, ele nos taxa lá como co-criadores em plano maior, em plano menor. E nós vamos andar nessa co-criação para perceber qual é a função do ser humano. A falta de responder esta pergunta, quem eu sou, o que é que eu estou fazendo e para onde eu vou, leva a gente a bifurcações que nos tiram literalmente do prumo e do trilho. E aí nós vamos recorrer a Leonard Boff, ex-teólogo da Igreja Católica, professor universitário. Ele tem um livro, Ética e Cuidar, que ele nos mostra assim: cuidar é a função única a priori do ser humano. E ela é uma atitude. O cuidar, para nós, é algo, um modo de ser essencial. E eu fiquei pensando nisso até que eu desaguei lá em Jesus. Amarás o próximo a ti mesmo. Aí, quando eu juntei esse cuidar, esse modo essencial de ser, de cuidar, de Leonardo Boff, com Jesus, aí eu procurei conectar um ou outro. Ora, mas Jesus foi o amor-serviço. Serviço quer dizer cuidado. Isso quer dizer que nós somos seres essencialmente cuidadores. Nós somos seres que só temos valor pelo cuidado que nós temos com o outro. É isso que Jesus chama de amor. E a gente se acha nisso
de uma maneira tal que a nossa vida perde todo o sentido quando nós não temos mais de quem cuidar. Na modernidade de hoje, nós vamos ver que a maioria de nós levamos hoje o que nós, seguindo Bauman, podemos dizer de a vida líquida. É aquela vida das coisas passageiras, os prazeres fugazes, os relacionamentos também líquidos, a própria modernidade líquida, trocando de pessoas, de roupa, de celulares, quando estamos enfastiados. Nós não somos mais seres de cuidado. Nós estamos perdendo a nossa essência porque não conseguimos mais cuidar. E aí nós vamos ver que isso é a neurose que Freud chamava do tempo dele e que ainda é do nosso tempo. A neurose é aquele desarranjo mental que você não consegue se achar, porque você perdeu a sua essência. Mas a nossa essência está lá no que Jesus disse, que Boff transformou em modo essencial de ser, cuidar. Eu só existo na medida que eu cuido de você. E quando nós perdemos esse cuidado pelo outro, é porque nós já nos perdemos antes de chegar ao outro. Eu me perdi. E quando eu estou perdido, eu não enxergo nem a mim mesmo. Como Jesus metrificou o amar o próximo a si mesmo, primeiro, para lhe amar, eu preciso que eu me ame. Então, para me cuidar, eu preciso primeiro enxergar a mim próprio para que depois eu possa cuidar de você. O cuidado ofertado a cada um é proporcional ao cuidado que cada um tem por si. Mas isso é interessante demais, porque a gente já sabe disso na prática. As pessoas que buscam o outro com a forma de dependência, elas não sabem cuidar a si mesmas. Elas não têm cuidado por si. E ela quer que o outro faça por ela aquilo que ela não pode fazer. Pois bem, a partir desse cuidado todo, nós vamos perceber algumas coisas interessantes. Nós, no projeto reencarnatório, a gente vem de lá para cá, cheio de mazelas, cheio de defeitos nossos do passado, que nós chamamos de defeito, mas que no fundo, é essa caminhada a passos lentos. Mas se a gente chegar aqui, nós podemos ter duas atitudes, ou melhor, três. A primeira de fastio completo com o mundo. Aquele fastio de Nietzsche, que ele se via numa depressão incrível e nunca se achou. Então, essa atitude de fastio é aquela atitude em que você fica engessado em si mesmo. Fica dentro de si. Podemos ter também, ao chegarmos aqui e reencarnarmos, uma atitude de desbravamento. Eu quero dar o melhor de mim, eu quero cuidar dos outros, eu quero cuidar de cada um que está à minha volta, independente de dar trabalho. Por que é que eu aceito que você me dê trabalho? Porque eu já cuido de mim. Eu já sei me cuidar. Eu já sei que eu sobrevivo a tudo. E na terceira via da reencarnação, eu posso ter um projeto de reencarnação do qual eu me sinta totalmente insatisfeito. Nada me serve. Que isso é diferente lá do processo de Nietzsche, né? Daquele fastio. Mas aqui eu estou nesse mundo, eu quero aquilo que eu quero. Eu não quero que você faça outra coisa comigo, a não ser servir a mim. Porque isso é o império do si próprio. Todos nós, quando estamos nesse estágio, né, desse imperador da vida, nós queremos ser cuidados.
é pai, mãe a nosso favor, tudo tem que estar a nosso favor. Nada poderá. E isso leva a um desencanto. Esse desencanto que a gente encontra por não encontrar quem cuide de nós, leva-nos a um desconsolo. A gente descuida-se. Cada vez mais, a gente vai se aprofundando. E cada dia que passa, nós vamos ficar mais ansiosos por aquele futuro que não chega. Por que o futuro não chega? Porque nós estamos num projeto reencarnatório nosso, que nós só queremos ser imperador do mundo, mas ninguém me dá a cadeira de rei e de rainha. E aí eu começo a ficar ansioso, com medo de não vencer você para que você me sirva. Porque essa é a grande realidade do processo de ansiedade. Nós precisamos ter alguém que cuide de mim, de você, de mim. Então, cada vez que a gente encara o mundo, a gente vai nessa, de querer as facilidades, de querer que as coisas deem certo para mim, de querer que as coisas sejam como eu quero. Eu sou o imperador do mundo. Eu sou a rainha do mundo. E isso me torna ansioso porque a coroa parece que não chega nunca. Então, essa questão de você querer ser a si próprio o imperador e a rainha do mundo leva uma ansiedade. Você não consegue ter a família que você quer, você não consegue ter o marido que você quer, a mulher que você deseja, você não consegue ter o prazer que você deseja. E isso, esse não encontrar no mundo o que se deseja, leva a uma ansiedade. Que ansiedade, ela tem o medo, que a antecede. O medo é aquela coisa que vai me machucar, que pode atrapalhar eu ter. Temos medo do nosso pai quando ele não nos permite fazer aquilo que nós desejamos. Temos medo da nossa mãe, da nossa mulher, quando eles não permitem, ou melhor, eles não se permitem servir a mim. Então, esse medo é constante, porque eu vejo você uma barreira contra os meus desejos. Então, o medo é aquele da situação real de não conseguir o que se deseja. E esse tempo do medo, ele vai cada vez mais se elastecendo, porque quando eu tenho muitos medos, ou seja, eu tenho muitas barreiras que não me permitem ser o rei e a rainha do mundo, eu simplesmente começo a ficar angustiado, mas amanhã vai ser tudo igual. Daqui a 5 anos eu vou estar do mesmo jeito. Daqui a X tempo eu não posso fazer mais nada, não consigo fazer mais nada. Eu me angustio porque eu vejo como que a minha vida se esvaindo sem eu conseguir aquilo que eu desejo. Isso é o que Kierkegaard chama de desespero, a doença mortal. É o desespero de você não ser feliz, é o desespero de você não enricar, é o desespero de você não ter um amor que lhe sirva, é o desespero de você não conseguir um emprego bom, uma casa própria. Mas Kierkegaard, ele analisando essa questão do desespero nosso de cada dia, ele vai pelo caminho insuspeitável. Ele diz que o desespero é o temor mortal, que é a vontade que eu tenho de matar o meu eu, por não estar do jeito que eu quero. Mas ele diz que isso aí é um castigo enorme, porque você nunca vai poder matar o seu eu. Intimamente você consegue perceber que você é eterno. Que aquele desespero ele passa a ser não mais contra você que não me serve, mas sim a mim mesmo que não consigo ser servido, mas não consigo me mudar. O meu eu é imutável, porque atende aos desígnios divinos. Saindo do desespero constante, a gente só tende a ver a negrura do mundo. É como o corvo, aquele pássaro preto que aqui no Brasil não tem, só tem anum, graças a Deus, né?
E você começa a ver a vida em negro. O desespero tornou-se tão grande que você tornou-se um ansioso que precisa tomar ansiolítico para se controlar. O desespero da vida que não é cheia de abundância. Não porque a vida não tenha, mas que você não quer o que a vida lhe oferece. O desespero da vida que quer ter o prazer irrefreado em todos os níveis, mas a vida não dá. Por que é que a vida não dá e eu entro no desespero e ao mesmo tempo me torno ansioso? Porque ao reencarnar, nós viemos para cá num projeto de mudar a nossa essência do egoísmo para um ser essencialmente criador e, ao mesmo tempo, cuidador. Essa é a nossa essência humana. Ser um ser criador e ser um ser cuidador. Como a gente não tá ainda nesse nível de experiência de ser um ser cuidadoso e criador, a gente se desespera, a gente se enfastia do mundo. E aí, cada vez mais, o medo toma conta e a ansiedade de não encontrar no amanhã aquilo que eu quero. Mas acontece um detalhe interessante. As pessoas, quando estão nessa ansiedade, no conflito de ansiedade, que são vários e múltiplos, segundo a medicina, tem para todos os gostos. Todos os gostos. Nós passamos a ser o parasita dos outros. Eu só me sinto bem com você, André. Se você for meu professor, eu vou estar bem. Se trocar de professor, eu não vou estar bem. Eu tenho que estar com Érica, porque ela é a pessoa que eu confio. Nós passamos de uma atitude de descuido conosco mesmo para ser parasitário do outro. O outro tem que me proteger, porque eu sou incapaz de me proteger. Eu estou rodeado de medo. Estou rodeado de ansiedade. O medo é para o presente. Se eu perder o meu professor, se eu perder a minha mãe, o meu pai, como é que vai ser de mim? Isso é algo patente. Ela não se vê só, porque ela está numa atitude parasitária, usando a linguagem André Luiz, em relação ao outro. Então, além de não cuidar de você, eu exploro você para que você cuide de mim. Isso é algo que a gente precisa compreender para que a gente possa interpretar a nós mesmos como seres desvalidos, que cria a nossa própria angústia, se sente só, embora esteja rodeado de pessoa. É o caso da agorafobia. Eu fui ler, Arix, o nome. Agora, eu pensei que era o momento agora. Arix, eu fiquei abismado quando eu descobri lá que agora quer dizer assembleia em grego, né? Então, a pessoa que tem medo, que tem a agorafobia, ela tem medo de estar ali no meio daquele pessoal, porque para ela são todos hostis. Mas sabe por que são hostis? Porque falta a pessoa que ela escolheu para protegê-la. Ela não entra em ombro, não entra em ambientes que tem muita gente, não fica em fila. Então, ela tem medo de assembleia, de ajuntamento de pessoas. Ela se sente totalmente desprotegida no meio de uma multidão inteira. Porque falta o ser que ela designou para cuidar dela. Mas essa pessoa, por ela ter uma atitude parasitária em termo psicológico, ela nunca se questiona se o outro precisa de cuidados. Então, essa falta de cuidados consigo mesmo leva a essa ansiedade, esse desespero, que a gente fica perdido em si. Que São João da Cruz chamava de a noite escura da alma. É quando você está perdido, não tem mais chão, não tem mais nada. E você vai se recolhendo cada vez mais para dentro de si. O interessante é que, nesse caso,
André Luiz, analisando esses casos de ansiedade, ele chegou a elaborar um tratado de simbiose espiritual, e simbiose é um ser que vive às custas do outro. E André Luiz nos conta algo impressionante, embora o livro seja de 58. Ele diz que os nossos parentes, ao morrerem, sem ter noção do caminho espiritual, eles costumam ficar próximo daqueles que ficaram aqui encarnados. Ele diz que ele se prega no corpo, na fisiologia, a partir da ideia, aceitação que você tem de perdi papai, perdi mamãe, perdi meu filho e minha filha. E ele quer voltar para casa para cuidar de você e não pode, para cuidar dos seus não pode, para cuidar dos seus pertences. E a partir disso aí você vai ter um problema com ansiedade, porque ele está junto a você, conjugou a sua mente com a dele, e a partir desse momento ele está inseguro porque ele fala com você e você não escuta. E você vai transmitir para o seu próprio organismo e a sua tela mental as ideias de ansiedade dele, de medo, de solidão. Ele está só. Ele está com você, mas ao mesmo tempo você não escuta. E você passa a transmitir esse medo de tudo. Por exemplo, um pai que morreu, que deixou um filho em vida de encaminhamento, se a mãe não prestar cuidado, ficar nessa lástima, ela vai passar a ter crise de medo e ansiedade, porque o pai que está ali naquele lar, ele quer cuidar do filho e não pode. Ele vê o filho brigando com a mãe, com o irmão, e ele quer cuidar, então a mãe fica ansiosa porque a mãe está albergando literalmente a mente daquele pai que quer cuidar daquele filho ou daquela filha, ou daquela herança, que os filhos estão destruindo, e um dos componentes familiares que alberga ele, que acolhe ele, psiquicamente falando, ele vai ficar num estado de ansiedade enorme, vai ficar inseguro a todo instante. Vão destruir a minha família, vão destruir a minha riqueza, vão destruir isso ou aquilo. Então, isso acontece pela lei de afinidade. Você está justaposto ao seu pai, à sua mãe, seu marido, sua mulher, ou até seu vizinho, porque você tinha uma afinidade enorme com ele, e ele, por não saber o caminho do céu, vamos dizer assim, ele passa a coabitar com você, ele fica juntinho de você, dormindo e acordando e martelando os medos dele que está do outro lado em você. Então, nós começamos a encontrar um viés para o medo e também a ansiedade. Ele não sabe como fazer para cuidar da família. Ele não sabe como se reportar para que você cuide. E essa simbiose espiritual, ela é cheia, eivada de problemas. Porque se o seu pai, a sua mãe, o seu ser que morreu, foi de algo terrível, alguma doença, aos poucos você também vai externando fisiologicamente as doenças deles no corpo. Ou seja, a simbiose, ela é múltipla. O medo de lá vem, você aceita, e depois ele retorna para você novamente, esse medo, com as enfermidades da alma que vão se exteriorizar no seu corpo físico. Essa simbiose espiritual, que funciona tal qual uma enxertia numa planta, que os agrônomos sabem tão bem fazer, ela também pode ser aquele mesmo personagem da família que foi e que dá uma força danada para você ir para frente, que faz com que você estude, com que você trabalhe, com que você cuide da família. Mas o comum, como o André Luiz diz, mais ou menos 70% dos encarnados não sabem que desencarnaram, eles vivem uma vida conjugada a nós. Se essa simbiose permanecer, essa ansiedade, ela tende a evoluir cada vez mais. Por que vai evoluir?
porque cada vez mais as duas mentes vão se tornar uma só. E aí tem um outro problema. Essa simbiose ela não se dá só com os nossos parentes e amigos, ela se dá também com os nossos obsessores do passado. Ou mesmo o inimigo que morreu agora sendo seu inimigo, ele pode simbioticamente ficar junto de você e fazer com que você, que é uma pessoa instruída, uma pessoa de fé, você passe a ter medo de tudo. Você tem medo de sair de casa? Todo mundo conhece um fato desse. Você passa a ter medo de sair de casa, você passa a ter medo de estudar, você passa a ter medo até de dormir só, porque você também pode ter uma companhia espiritual que lhe prejudica de uma outra maneira, tornando você um diminutivo daquilo que você é. Nós já vimos casos de pessoas de alto nível de intelectualidade literalmente se comportarem como uma criança de 5, 7 anos, a ponto tal de precisar uma pessoa adulta pegar na mão para ver um consultório médico. Ou então, ele passar a ter medo de tudo, de sair, de andar na rua. Porque alguém está simbioticamente ligado a ele e ele não consegue mais reagir. Nesse caso aí, nós, em se aprofundando, nós vamos ter um processo extremamente delicado, André, porque aí, quando chega nesse nível de profundeza, que eu domino a sua mente, André Luiz diz um nome lá que eu nem sei o que é ainda. São simpatinas que fazem o seu cérebro funcionar de uma maneira diferenciada. Ele joga uma enxurrada de hormônios negativos enquanto as alteradas para mais, e você vai passar a sofrer uma queda de endorfina que você vai cair no buraco. Você vai desligar-se do seu dia a dia, você vai passar a conviver com essa mente, dialogando com ela, como se ela existisse de fato, e você vai se desligando do mundo. Então, o processo de simbiose, ele já vai para o vampirismo. Quando chegamos no vampirismo, eu tiro as suas forças, eu dreno as suas energias, porque eu me agrego na sua mente, e ao me agregar na sua mente, eu sugo as suas energias vitais. Sexta-feira eu estava conversando com uma garota de 35 anos, ela disse que acorda o dia desfalecida, não tem forças para nada. E, coincidentemente, ela foi contando alguns sonhos, e ela disse que sonhava muito com defuntos. E eu cá com meus botões, ele, poxa, tanta coisa boa para sonhar, ela só sonha com defunto. Ela disse, só sonha com defuntos. E ela amanhece o dia aos pedaços, tem dificuldade de levantar, de se mexer. Isso é o início do processo depressivo, que a ansiedade levou para isso. Então, o processo depressivo depressão é cair na vala. Você cai naquele fosso, desliga-se da vida, é como se você literalmente entrasse dentro de um buraco e cobrisse, tampasse o buraco, e você está no mundo sem estar no mundo. Isso pode ser o efeito das companhias espirituais que estão lhe sugando as energias e você não consegue reagir. Você imagine que semana passada nós estávamos fazendo um atendimento e o coleguinha de uma pessoa lá, que é uma pessoa muito depressiva, não quer mais, não sabe mais de nada, não sabe onde é que está marido, mãe, não entende mais de nada. E a pessoa, o coleguinha dela veio e o coleguinha repetia constantemente assim: você não presta para nada, você não serve de nada. Eles não querem você, ninguém lhe ama, ninguém lhe quer. E ela absorvendo aquele disco, aquele DVD de alto nível, passando lá, ela sendo desprezada. Ela, sem ver a realidade, não sabia mais que o marido estava com ela, não sabia que a mãe estava, que o pai estava, que os irmãos estavam. Então, ela passou a ter um processo depressivo de ter suas energias sugadas, a ponto tal que ela descuidou-se de si mesma. Aí a gente volta novamente para Leonard Boff.
A essência do ser é o cuidar, que transformado na linguagem de Jesus é o amor. Aquelas pancadas na cabeça daquela jovem, que você não presta para nada, você não vale nada, ninguém lhe aceita, inclusive chamando ela de prostituta, embora ela fosse casada, de tanto martelar, foi como se batesse na cabeça dela e fosse afundando-a num poço sem fim. E esse poço sem fim não tem fundo. E aí nós vamos perceber que a ansiedade ela pode ser gerada também por um componente espiritual, de desvalorização do ser. Aquele ser que ainda não tem o seu modo essencial de cuidar de si e do outro, ele aceita o desprezo de uma terceira mente, por ela não saber cuidar-se, ela aceita o comando de uma terceira mente, desvalorizando-se. Isso é o que nós chamamos comumente de baixa autoestima. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, como eu sofro. Vimos também um senhor, mais ou menos 50 anos, com atitude extremamente infantil, com um monte de companhias espirituais à sua volta. Um homem válido, com um doutorado, indo para a PhD, mas com atitudes que nem minha neta de 3 anos conseguiria ter. Ele quer porque quer ter uma coisa que ele não pode ter mais. Uma determinada pessoa do relacionamento dele não quer mais estar com ele. E ele insiste bravamente em lutar, porque ele não concebe, não se concebe sem aquela pessoa. Então ele está entrando nesse processo de depressão ocasionado pela junção do não cuidar de si e o descuido dos outros, aceitando as outras mentes à sua volta. Então, a partir daí, nós vamos ter que o que a medicina encontra nos processos de depressão, Bino, e ansiedade, é o resultado, fisiologicamente falando, da estrutura cerebral funcionando de maneira negativa, liberando hormônios em excesso, que transforma a sua vida num processo sem sentido e que lhe tira, literalmente, lhe tira toda a visão da vida. A medicina enxerga o corpo em disfunção. Mas não ainda adentrou a causa. O espiritismo enxerga o corpo em disfunção e se questiona qual a causa. Por que está daquele jeito? É bem verdade que não podemos esquecer que tudo começou no encarnado. E que, às vezes, o processo de depressão e de ansiedade e medo, ele está íncito, inscrito na própria pessoa, que não aceita a vida do jeito que ela é. Que quer brigar com o mundo, ou entregou-se antes de vir ao mundo para lutar. É um guerreiro que entregou a sua armadura. Mas nós, espíritas, sabemos do casamento espiritual que há entre os encarnados e desencarnados, a partir dos próprios familiares. É isso que é interessante, Bento. Você perceber que você entrar naquele luto estranho, daquela roupa preta fechada, ou então daquela mente enegrecida pela perda, vai ocasionar um processo de ansiedade em você, gerado por aquele parente que você tanto queria estar com ele. Mas também percebemos que há o processo também de terceiras mentes, que eu chamo de coleguinha, que estão ali dizendo para você que você não vale nada, que você não vale a pena viver e que ninguém gosta de você. E nisso nós vamos compreender um detalhe: o porquê de a medicina entrar com a medicação e ela não fazer efeito 100%.
embora seja necessária. A medicação é necessária. Por que que a medicação é necessária? Porque no momento em que eu tenho a minha mente gerando energias desregradas que eu estou dizendo aqui, a gente tem que entender que é aquela caminhada do espírito, eu agora tenho que ser essencialmente cuidador. Mas eu não quero. Isso faz com que a minha mente gere energias que não é compatível com esse ser de cuidados. E isso vai jorrar no meu corpo através de hormônio. A medicação, ela vai atenuar os efeitos desses hormônios, que geralmente são inibidores e recaptadores, para que o corpo não sinta o impacto daquilo que é gerado pela mente. Observem, a mente está gerando aquela depressão, aquela ansiedade, através do seu pensamento. O pensamento é transformado em hormônio, os hormônios são transformados em energia física para o corpo. A medicação, ela entra fazendo efeito, bloqueando a captação dessas energias no corpo. Então, ela é necessária até que a mente volte a um possível equilíbrio. Então, nós localizamos assim a sede da ansiedade, do medo, que também vem junto, e da depressão como sendo doença do espírito. O espírito desalinhado com o seu processo evolutivo, seja ele em que nível for, ele vai entrar na fase de adoecimento. Primeiro, psíquico, das ideias. Segundo, da morbidez, ele fica aquela coisa cansada. Depois, o adoecimento físico. Então, é o espírito que tem que ser tratado. E se houver uma terceira mente, o que é que nós fazemos? Cuidemos da terceira mente. Vimos também, recentemente, um caso de uma pessoa que está sendo perturbada em alto nível por uma família que ela destruiu, a família inteira destruiu. A pessoa encarnada que está aqui destruiu a família inteira. E o pai desequilibrado estava literalmente levando a pessoa a uma crise depressiva. Nós nos acercamos desse caso, eu e outros companheiros, e começamos a investigar, conversando com ele, mostrando que aquilo tinha jeito. Que Deus não tinha feito aquilo porque ele queria ver ele sofrer, mas que era possível ele recuperar a família dele. Ontem, nós tivemos a visita dele ao nosso grupo de desobsessão, agradecendo por ter reencontrado a sua família, que estava toda aí no plano espiritual, agradecendo e dizendo que por ele aquela dívida estava encerrada. Se não tiver mais outros, provavelmente essa pessoa vai ter uma melhoria significativa. Mas ela precisa também fazer a parte dela, ela precisa achar-se na vida, ela precisa compreender que o seu projeto reencarnatório exige que ela tenha uma postura de cuidador. Todo o processo reencarnatório de nós, os humanos, exige que nós sejamos cuidadores de nós, dos outros, para que nós passemos à fase seguinte, que é a fase de co-criadores. Jesus é um co-criador em linha maior. Deus é o Criador Supremo. E quando atingirmos a faixa de Jesus, seremos co-criadores. Mas isso não vem sem antes cuidarmos de nós e daqueles que estão à nossa volta. Mas por que os nossos parentes ou essas terceiras mentes vêm para nós? Para que nós aprendamos a cuidar. Para que nós aprendamos a dizer, papai, você foi embora, deixou aqui a gente aqui, mas eu estou cuidando da minha parte. Estou cuidando de minha mãe, que é sua mulher. Eu estou cuidando da minha mulher, que é sua mãe, meu filho. Vá em paz. Eu estou cuidando da obrigação que o Senhor deixou, que a senhora deixou, que é cuidar dos seus filhos. Cuidando dos meus filhos. Vá em paz, papai. Ou então,
que a gente aprenda a perdoar a nós mesmos pelos males que nós fizemos. Sim, um bom cuidador de si, ele começa se perdoando a si próprio. Porque senão, quando as mentes terceirizadas chegarem até nós, quando elas apresentarem o plano de cobrança dela, nós não vamos ser capazes de pedir perdão pelo erro que nós fizemos. Sabemos que fizemos porque merecíamos, mas vamos ter que aguentar a cobrança, porque se nós fomos bons em abrir uma dívida enorme, deveremos ser melhores ainda em pagar a dívida que devemos à vida. Isso é interessante nós percebermos. Por quê? Porque se nós não nos adequarmos ao nosso projeto de reencarnação, de não tomarmos conta da nossa vida, se nós continuarmos tendo atitude parasitária, como André Luiz chama, nós não sairemos daqui muito contentes. E tem mais. Nas próximas reencarnações, no caso do parasitismo, nós viremos piores, porque a mente que se enganchou na gente volta novamente conosco. A medicação vai nos ajudar? Vai sim. Mas primeiro nós temos que cuidar de nós. Temos que nos especializar em cuidar daquilo que quem foi de nós deixou para cuidarmos. Chega de briga por heranças, mas sim partilhas justas. Chega de choro pelo canto, que representa mais culpa de não ter cuidado de você, meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo. Chega disso. Vou cuidar. Não tenho medo mais da vida. Não tenho medo de aglomerações, porque eu sei que eu sou um ser eterno. Porque o desespero maior dentro de cada um de nós, gente, não é de estar no meio da multidão. Eu achava que esse era o desespero dessas pessoas que têm agorafobia. Mas não. O desespero maior é você estar dentro de uma multidão e não se ver ali, não se encontrar ali. Não se reconhecer dentro da sua casa enquanto filho, enquanto marido, enquanto mulher. Não se reconhecer enquanto cuidador de si próprio. Não sair desse fosso da depressão para cuidar dos outros e exigindo cuidado dos outros. Essa sim é que é a verdadeira ansiedade e a verdadeira depressão. É o não achar-se em canto nenhum. Eu não me acho dentro de casa, porque não é a família que eu sonhei. Mas eu não me acho também no ambiente de trabalho, porque eu não quero trabalhar. Eu não me acho no meio da rua, no meio da multidão, porque eu não me vejo ali sendo igual àquelas pessoas. Eu não me acho na minha escola, porque eu não me sinto fazendo esforço. Eu não me acho amante da vida, porque eu quero ser rei para ser servido, e não para servir. Aí, quando nós caímos por terra, tal qual Paulo de Tarso, cair do cavalo, a gente vai perceber que Joana de Ângeles chama de cair em si. É que a vida estava nas nossas mãos, escorrendo. Deixei passar papai, mamãe, vovô, vovó, meu filho, minha filha, meu marido, minha mulher. Nunca cuidei deles. Porque eu nunca soube cuidar de mim. Esse é o meu maior desespero, a minha maior ansiedade. Cuidar de mim. Eu não preciso de ajuda. Porque eu não quero cuidar de mim. Eu não preciso de muleta, porque eu não quero andar. Eu não preciso de nada, porque eu sinto que não há vida dentro de mim. Porque está faltando a consciência do divino. É uma determinada consciência que faz com que você sinta palpitar a coragem de viver. A coragem de viver pobre.
mas está consciente que está vivo. A coragem de ter comida todo dia e está consciente de que está vivo e está comendo. Mas a coragem de passar fome e sentir-se vivo. A coragem de amar sem requerer nada em troca, mas sentir-se vivo. A coragem está só, mas está consigo. Ansiedade, para quê? Se eu já tenho na minha vida a pessoa mais importante que Deus me deu, que sou eu. Por que eu vou estar ansioso se eu me achei? Se eu sou imperador de mim mesmo, no meu reinado de cuidado de mim e dos outros. Eu não preciso mais estar ansioso. Eu preciso ter coragem para viver me achando na vida. Depressão? Me enterrar vivo? Jamais. Porque eu sei que de lá eu vou sair. E tudo passa. Só não passa do jeito e quando eu quero. Mas quando eu me oportunizo passar, aí sim eu posso abrir o grito e falar: morte, ó morte, aonde está o teu aguilhão? Solidão, ó solidão, onde tu estás? Deverá ser fora, porque aqui dentro eu não sinto, embora eu esteja sozinho comigo mesmo. Desgosto, ó desgosto. Onde é que tu estás que eu não sinto o seu amargor na minha alma, embora os meus olhos chorem e lacrimejem? Eu quero é viver. Viver para sentir. Viver para fazer. Viver para amar. Viver para sofrer. Viver para andar. Viver para não andar. Viver até o último dia. Enquanto soprar pelas minhas narinas o vento que a natureza permitiu entrar, eu quero é viver. Que desespero é esse de viver? Esse é o desespero válido. Descobrir a vida dentro de si. Buscar-se ser um cuidador de si para cuidar de cada um de vocês. Aqui ou em outro lugar, onde eu estiver, vou cuidar de mim para cuidar de vocês. Para cuidar de todos os meus, dos que foram, dos que estão chegando, dos que partiram e dos que vão ficando. Não interessa. Eu não tenho mais ansiedade, embora sofra, porque eu descubro em mim a função verdadeira do ser humano, que é cuidar de si e dos outros. E aí, nesse momento, em que aprendemos a cuidar, a vida não será líquida. Será sempre cheia de coragem de pegar na flor que exala o cheiro. Mas pegarei também no espinho para cuidar da flor. De pegar no rosto da criança que chega, mas também de acariciar o defunto que se vai. E ter a coragem de sussurrar ao ouvido da criança: vivam a vida plena. E quando eu não estiver mais aqui, viva por mim. Porque eu desejo viver até depois de morto. E ao alisar o rosto de um morto, que eu tenha a coragem de dizer: vai na minha frente, mas leva a minha emoção, a minha saudade por ter te conhecido. E aguarda por mim lá. E lá também eu vou viver para a eternidade. E assim, terminamos descobrindo que nós somos seres eternos,
cuidadores de cada um de nós. Que haja vida para sempre, vida em abundância. Mas, acima de tudo, que tenhamos a coragem de viver agora para a eternidade. Assim seja. Assim seja. Muito boa, já pergunta do nosso irmão Tonhão. Eu vou abrir a nossa lista para perguntas, não é? Também para quem quiser fazer comentários. Eu queria, Tonhão, já aproveitando, eu tenho duas questões. A Eric quer falar, então deixa a Eric falar, que ele levantou a mão. Tem Canidé que colocou aqui algumas questões. Eric, você quer falar? Quero sim, estava só guardando você concluir. Palavra para você. Tá com você, amigo. Boa noite, pessoal. Tonhão, Oi. que sinais a gente tem que pastorar na gente mesmo de um início de um processo depressivo desse? Sim. Uma boa questão. Quais os sinais iniciais? Mamãe diria logo de cara que seria o nosso amolecimento perante a lei da vida. Quando surge uma situação inesperada, seja lá qual seja, a perda da saúde momentânea, ainda que momentânea, ou mesmo quase permanente, a perda de um parente, a perda de um amor. Quando nós passamos de 3 dias de luto, eu tinha uma amiga minha que ela dizia que chorava copiosamente qualquer perda, 3 dias. Mas quando chegava no terceiro, ela enterrava a perda. Eu acho que seria um bom parâmetro esse, Eric. Quando nós passamos da lista do razoável por uma perda, e isso inclui quando eu deixo de cuidar dos outros que ficaram e me ligo numa perda que se foi, que está no meu passado, aí você está já a meio metro de cair no fosso da depressão. Então, o nosso foco aqui deverá ser sempre a nossa vida, a nossa volta. Nunca a nossa vida psíquica, desprezando aqueles que estão conosco. Eu tenho o direito de chorar a perda do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha mulher, mas eu não tenho o direito de desprezar aquele que está à minha volta. A minha mulher, meu filho, meu trabalho, meu amigo, meu estudo. Eu não tenho o direito de fazer isso porque isso é falta de cuidado de mim para com os outros. Então, quando você começa a se desligar, perder o seu interesse a partir do terceiro dia do luto, pelo mundo que lhe rodeia e pelas pessoas à sua volta, você está começando a correr perigo. Obrigado, Tonhão. Ok, amigo. Foi ótimo. Então, eu vou caminhar nessa questão de Eric. Eu achei uma questão muito interessante para a gente explorar um pouco mais. Eu lembrei quando você, né, respondeu, fazendo essa associação com o luto, eu lembrei de um texto do Freud, né, que é Luto e Melancolia. E ele diz exatamente essa questão que você está colocando, e colocando muito bem, né? A Joana de Ângeles aborda isso também, né? Isso é uma questão importante, porque às vezes é mal digerido no movimento espírita, não é no espiritismo. Por exemplo, como nós temos a certeza da imortalidade da alma, a gente participa de reuniões mediúnicas para aqueles que participam, né? A gente lida com fenômenos espirituais na nossa fé, não é? Então, a gente tem mais elementos para ter convicção da continuidade da vida, o que não quer dizer que a gente não vá sofrer com a perda de um ente querido. Não é? Quer dizer, essa perda a gente sabe que é uma perda momentânea, que a gente continua em contato no plano espiritual, do desdobramento, parcial pelo sono, né? E a gente um dia vai reencontrar, nós sabemos, temos a convicção da existência e da sobrevivência, né, do espírito, mas a presença física no plano material é um alimento psíquico, aquelas pessoas que nós amamos, né? Então, é um processo saudável, normal, saudável, que a pessoa viva o seu luto, no caso de uma perda dessa. Uma perda
mesmo que não seja uma perda prematura, mas uma perda prematura aí que você, né, inverte a ordem natural das coisas, né? Os filhos enterrarem os pais é doloroso, mas é o processo da vida. E se amplifica quando os pais enterram os filhos, não é? Então, essa relação que o Freud faz, que o Tonhão fez, eu acho muito interessante. Eu estou só fazendo essa observação porque muitas vezes a gente assim, acaba sendo até indiferente na dor do outro quando um companheiro, uma companheira perde alguém próximo. E aí diz, não, que besteira, eu já vi muitas vezes isso no movimento espírita. Não, né, como se fosse uma coisa menor. Não, você sabe que ele está vivo, que deixe disso. Né? Isso é uma certa insensibilidade com a dor do outro, uma falta de empatia. O espiritismo não fundamenta isso. Sim. O espiritismo não fundamenta isso de forma nenhuma. Agora, a gente sabe, ele convida, né, viva aquele luto saudável para se manter, né, saudável, e aí depois a pessoa reage. A perpetuação disso, é que o Tonho colocou muito bem, e Joana de Anjos coloca isso também, inclusive com prazo, né? Quer dizer, você passou de um certo período e que não é aquela pessoa recebia, era um alimento psíquico, você tinha suas energias criadoras da vida, né, em parte deslocadas para aquela pessoa. Isso é a explicação de Freud. Então, aquela pessoa, você perde aquela pessoa desencarnou, perde a presença física. Aquilo, a gente leva um tempo para se reestruturar. Não é? Agora, não se reestruturou, precisa de ajuda profissional, tratamento espiritual, precisa de uma série de questões. Eu acho muito importante dizer isso. Nós, espíritas, precisamos viver o luto saudável em caso de perdas. E a gente é convidado a reagir, isso é importante, né? Não reagiu, né? E eu quero só lembrar uma outra coisa, Tonhão. Eu ia até falar sobre ansiedade, eu não quero me estender, mas eu ia falar uma outra coisa, que é assim, muitas vezes a gente entra num quadro depressivo, vai perdendo tem uma perda, mas não vive o luto, e essa perda não precisa ser de uma pessoa, mas pode ser uma conquista que não veio, não é, na questão profissional, uma separação, não é, que era uma perda também significativa, né? E a pessoa não vive aquele luto, tá tudo bem, aquilo é uma falta de conexão com o que ela está sentindo. E ela aparentemente está muito bem. E aquilo é um processo, ela não fica chorando, por exemplo, mas ela vai perdendo o prazer de fazer coisas que ela tinha prazer antes. Isso é um sintoma de um quadro depressivo. Então, eu queria só lembrar esse outro aspecto, que é, o Eric perguntou, né, assim, como a gente identificar. Às vezes você tem esse, né, como o Tony abordou muito bem, que o Freud faz isso também, né, nessa relação do luto com a melancolia, que a melancolia é a expressão que eles tinham na época, né, da depressão. Mas também tem esse aspecto da perda do prazer. Camarada gostar de assistir futebol. Opa, nem futebol ele está assistindo mais. Ele vai se trancando em casa. Não fala com os vizinhos, não fala com os amigos, entende? No colega de trabalho, ele não tem mais aquele. Opa, quer que ele vai se isolando, vai perdendo o prazer, né? Ele pode também estar entrando num quadro depressivo. Não sei se alguém. A Biusca colocou uma questão aqui, além de. Tonhão está inspirado, que eu concordo demais, muito bem. E aí, tem uma questão, eu vou ler, não sei se alguém, parece que a Adriana tinha levantado a mão, não foi? Estou errado? Foi a Adriana que levantou a mão. Está levantada ainda. Então, pronto. Érica, fala também? André, é só observar que Canindé fez uma pergunta aí no início. Ah, certo. Tá bom. Obrigado. Yuska, tu fica me lembrando desses negócios também, visto que eu estou aqui, fiquei eu e tu. Foi bom, Érica, valeu. Eu vou seguir a ordem das perguntas aqui e vou passar para a Adriana, tá certo? Depois eu quero falar um negócio da ansiedade para conversar com o Tonhão, que é outra questão. Eu vou ler aqui. Eu vou começar com o Candé. Tonhão, o que você diz da frase amar é se perder de si mesmo e se encontrar em um outro alguém? Ela está correta? Não é? Aí, é uma questão. Aí deixa eu só fazer essas outras aqui. Luana coloca: Tonhão, a pessoa depressiva sempre se encontra acompanhada de coleguinhas?
Essa é outra questão muito interessante. Eu fico me coçando para responder. Fique à vontade. Não, não. Hoje que é o palestrante. Aí veja, que Ucha coloca aqui, a dimensão do cuidar é extremamente importante nesse contexto de pandemia. De que forma a espiritualidade pode auxiliar nos processos terapêuticos e na superação da dor? Né? Pergunta de Uska, que ela mesmo tem feito, que coordena aqui comigo, mas botou aqui o... Vamos lá. E aí, não sei se a Adriana quer falar, já tem 3 questões. A Adriana está por aí? Então, eu vou pedir, às vezes até a pessoa bate sem querer, né? Tonhão, você responde se a Adriana... A Adriana está com o microfone aberto. Tá dando para ouvir? Opa, valeu, Sim. valeu. Tá. Obrigado, eu não tinha Tem visto alguma não, Adriana. A palavra está com você. estranha aqui. Pois bem, eu queria só entrar aqui nessa questão que Eric fez, que foi colocado a gente reconhecer que está se instalando algum processo, né, desse tipo de ansiedade, depressão, e foi colocada essa questão do luto, da vontade de se ausentar da vida, de ficar isolado. Joana de Ângeles, ela traz um contexto para reconhecer esses sintomas, né? Ela diz assim, que a ansiedade, ela tem limites naturais e aceitáveis. Então, assim, é próprio, é inerente a nós, ainda, né, do nosso passado ali, de instinto, de correr para caçar ou para fugir. E aí o medo, ele gera essa tensão para a reação. O que é que ela diz que começa a ficar ruim? Quando existe um desequilíbrio e acaba aparecendo distúrbios, né? De que ordem? Distúrbios respiratórios, corpos periféricos, sudorese, perturbação gástrica, insônia. Aí sim, essa ansiedade ela se torna patológica, né? E aí vai se começar a somatização física e aí vão começar a acontecer as doenças. Isso aqui ela tem apresentado no livro chamado Autodescobrimento Interior. E assim, eu até chamaria atenção para que esses sintomas que vão passando diariamente, desapercebidos, a gente acha que é uma coisa ali que vai quase se tornando contínua, eles precisam ser considerados, né, com antecedência, para que ele não chegue a esse estado de somatização e que venha realmente a causar danos maiores, que vão ser mais difíceis de serem, como é que eu digo, resgatados, né? E ainda diz assim, que a questão da ansiedade é que a gente precisa viver bem o presente, né? Então, viver bem o presente é investir no futuro. Viver bem cada momento, né, vai significar que você vai ter um futuro natural. É interessante isso. E ainda complementa dizendo que aquilo que a gente fica, vamos dizer, alimentando, aquele desconforto que a gente gera, né, como se estivesse tentando fugir ao nosso compromisso, porque estava olhando quando foi falar da palestra, eu digo, vou já olhar aí algumas coisas a respeito. Kardec ele faz essa pergunta, né? Se a reencarnação ela é capaz de gerar alguma ansiedade. E aí a resposta é sim. Então, assim, a própria reencarnação ela já é um fator gerador de ansiedade. A questão maior é a forma como eu vou encarar essa reencarnação. Então, se eu vou aceitar, como é que eu vou aceitar enfrentar provas e expiações, vai determinar, né, esse meu nível, com que suporte eu vou passar por essas provas e expiações, vai determinar o meu nível de geração de ansiedade perante a vida. Então, a gente, antes de botar os pés aqui, a gente já vem começando esse processo. É assim, então? Sim. E aí, só para fechar aqui, tem um autor que ele é um filósofo mais moderno. Isso aqui foi as coisas das bibliotecas do Tonhão, viu? Aí, o nome do rapaz é Pierre Levy. Ele traz num livro que chama O Interessante, que ele, na verdade, o livro é uma viagem, né, que ele faz interna para o seu interior, ele e a esposa, em discussão da vida.
E aí ele coloca o seguinte, que a gente deveria viver no presente, porém a gente sempre está em tempos que nós não dominamos mais. Ou estamos no passado, que a gente não consegue mais viver, e que aí a gente tem a sensação de que ele passou muito ligeiro, ou a gente vive no futuro, querendo apressar as coisas, porque parece que ele demora muito a chegar. E aí a gente esquece do essencial, que é viver o presente, né? Dessa forma, a gente se sentencia a uma condição cruel. A gente nunca vive. A gente vive esperando viver. Então, assim, ele dizendo isso é assim, eu uso muito a expressão vergonha interna, né? Tem umas coisas que a gente lê que a gente fica com tanta vergonha que nem gosta de dizer ao povo, porque vai se identificando muitas vezes. E aí ele traz essa questão do medo. Em poucas palavras, ele diz simplesmente que o medo é a vontade de fuga, né? É a fuga irrefreável do desejo de não estar presente. Então, eu tenho medo de encarar, na verdade, não é o futuro, é o presente. E aí eu busco, né, através deste medo, eu remoto ao futuro essa condição que eu não consigo suportar no presente. E aí ele diz que o covarde, e aí aqui eu troco pelo ansioso, ele não habita seu corpo. Interessante, né? E ele nem é espírita. E traz um conceito assim tão próximo, né, do que a gente está habituado. Então ele diz que o covarde, eu estou trocando pelo ansioso, não habita seu corpo. Ele está em constante fuga. Ele não suporta o presente. E ele coloca como antídoto para isso, exatamente a vivência do instante. Nós somos tão, vamos dizer assim, egoístas, ou não sei, ou se covardes, que ele diz que a gente não suporta viver o instante, né? Quando deveria ser vivido de maneira sagrada, porque é o que de fato a gente tem de palpável. E é essa vivência que vai determinar a nossa situação frente ao futuro. E ele ainda dá outra receita: frustre o sofrimento. Frustre. Por quê? Porque ele vai passar, como já foi dito, né? Então ele diz assim, ó, nunca estamos livres de parasitas, livres dos parasitas, da tristeza e do sofrimento. Imaginar que nos livraremos deles um dia é a pior das ilusões. O supremo sofrimento. Todo o trabalho que realizamos para afastar o sofrimento acaba por alimentá-lo. Eis o segredo. Então, assim, ele ainda diz assim, o sofrimento sempre volta, mas podemos aprender a acolhê-lo para que ele não se instale de modo definitivo. Quando o sofrimento irromper, não tire os olhos dele, enquanto ele não se for espontaneamente. Não o alimente, negando-o, esquecendo-o, afastando-o ou obedecendo a seu comando. Se mantemos constante contato com ele, simplesmente observando, ele passa sem nos prejudicar. Mas basta um segundo de desatenção para que ele inocule o seu veneno, nos anestesie, sugue nosso sangue e prepare o terreno para um exército de futuros sofrimentos. Então, é Pierre Levy, né? Então, ele diz isso, que a gente precisa frustrar o sofrimento. E aí, frustrar o sofrimento é exatamente conviver com ele. E não deixar ele se apropriar do nosso instante. Então, são algumas considerações só que queria fazer aqui. Bom, muito bom, Adriana. Palavra com Tonhão. Bom, estou aqui, né? Amar é se perder de si mesmo e se encontrar com o outro. Bom, a essência do ser humano, conforme a gente viu, é o que Jesus disse: amará o próximo a si mesmo. Mas para perder-se dentro do outro, você já tem que ter se encontrado. Imagine que o outro seja um oceano, os 3 oceanos juntos. E que você vai mergulhar nesses 3 oceanos juntos, você precisa ter consciência de si. Você precisa ter aprendido a cuidar de si mesmo. Porque, na realidade, quando a gente diz perder-se de si mesmo, perder-se dentro do outro, isso, de fato, nunca vai acontecer. Porque quando eu mergulho em você, esse mergulho só é real
quando eu estou consciente de mim. É um mergulho consciencial. É um mergulho consciencial. Aí o que é que isso quer dizer, Candé? Perder-se é para aquele que não sabe o caminho. Aquele que sabe amar, ele não se perde. Ele simplesmente, ele se acha dentro de você. Ele se acha dentro de você porque ele se sabe cuidador de si. Então, ele não se incomoda de cuidar dentro de você. Ele mergulha dentro de 3 oceanos juntos porque não tem medo. Porque ele tem consciência do ato que ele está fazendo. Ele sabe que você não precisa merecer o amor dele para que você mergulhe. Ele simplesmente mergulha porque ele é um nadador do amor. Ele não tem medo de você deixar ele, porque ele se sabe achado. Eu me sei onde eu estou. Então, eu posso mergulhar em qualquer oceano, que seja bom, que seja ruim, que seja água salobra ou não, que seja água suja. Eu mergulho consciencialmente porque eu tenho certeza da minha eternidade quanto ser. Não interessa a profundidade do seu buraco, da sua vala, da sua depressão. Eu não estou me arriscando. Eu estou cuidando de você porque eu sei cuidar. Só as almas pequenas como nós não têm coragem de mergulhar no lodo sujo que somos nós. Com medo de perder-nos. Mas as almas nobres, tal qual Jesus, Nossa Senhora, Madre Teresa de Calcutá e outros mais, elas têm a capacidade de mergulhar no lodaçal que somos nós para sacolejar a gente, chamando-nos para se reciclar e nos limparmos. E é o amor do outro que limpa a sujeira da nossa alma. Por isso nós vamos ter que ter sempre essas pessoas, estilo Jesus e companhia, que mergulham no nosso lodaçal para filtrar as nossas impurezas enquanto seres em evolução. Perdido dentro de você, eu estou achado. Ainda estou achando é bom essa sua sujeira, porque me dá a oportunidade de cuidar de você mesmo. O outro, depressão, quem tem depressão está sempre acompanhado de espírito? Não. Existem pessoas que não precisam de obsessores, gente. Ela já é o seu próprio obsessor. Aquela pessoa que não confia em ninguém, aquela pessoa que não quer nada com a vida, aquela pessoa que simplesmente só quer ser servida, ela já é o seu próprio obsessor. Qualquer obsessor que vá se encostar ali vai ter uma concorrência braba. Você já é alguém que você não consegue derrubar de você mesmo. Você não consegue cuidar de si. Mas você consegue ser obsessor de si, não se permitindo que você se cuide. Mas tem um detalhe. Se você cai nessas experiências que nós falamos há pouco, por exemplo, do luto, ou outra qualquer, você vai ter um problema sério. Você pode abrir as suas emoções negativamente e ficar nesse luto indefinível, nesse desgosto assim, de não poder se levantar, e você se abre para possíveis companhias. Isso é fato. Quando você está na zona de perigo, você pode ter companhias. Mas eu quero que você entenda que você vai ter companhia, não é porque o outro está lhe acompanhando, é porque você ofereceu os ganchos necessários para que ele se enganche literalmente nas suas emoções. Aqui, ó. Aí a gente vai ver exatamente essa questão disso aí. Mas o problema não é eles, são vocês. O problema não é eles, é você. É você que está com desgosto da vida, que não quer cuidar de si, que não quer cuidar de ninguém. Dimensão de cuidados e os espíritos, a Covid. Nós estamos num tempo que necessita, todo mundo está necessitando de cuidado. Os mortos pela Covid estão necessitando de cuidado. E também os vivos estão precisando de cuidado. Mas nós nunca estivemos tão carentes de cuidados agora. Essa dimensão do cuidado só acontece se você não tiver medo de perder-se ao cuidar do outro. Porque é assim. São Francisco de Assis chegou na casa de um leproso
que ele foi quem ofereceu os pães que ele tinha para a janta, e o cara estava literalmente, como eu chamo, perebento. Ele deu os pães para a mulher dar os filhos, e ele literalmente ele beijou as chagas do marido da mulher que estava com lepra. E no outro dia ela amanheceu bom. Essa dimensão do cuidado nesse nível, ela parte de uma coisa. Se você não tem mais medo de perder-se, se você se sabe um ser eterno em si, você faz a sua parte. Mas você vai de encontro ao outro. Mas é preciso ter coragem nessa dimensão de cuidado nesse nível. Eu preciso compreender que a responsabilidade é minha. Se eu entrar na casa de uma pessoa com Covid, não é porque eu estou lá fazendo bem, é porque eu decidi estar. Mas também tem outras maneiras. No momento que nós rezamos pelo nosso planeta, com essa onda de doenças que nós temos, talvez se nós tivéssemos rezado antes, o mundo não tivesse adoecido. Porque o mundo somos nós. O mundo está doente porque nós estamos doentes. Nós não caímos em si para cuidar um do outro. Tanto é que ninguém consegue, basicamente, cuidar-se e cuidar dos outros. Porque nós estamos no estágio evolutivo. Isso não é porque você queira. Aqui no Rio não, Dorinho. Não, quer procurar? Não, aqui. Aí veja só. Essa questão aí é uma dimensão que a gente tem que perceber. Qual é a minha contribuição para essa pandemia? Mas vamos ser mais módico, ser mais simples, Arix. Com aquela conversa que a gente estava ontem, lá debaixo dos nossos pés de cajueiro, qual a minha contribuição do cuidar, da dimensão do cuidar, na minha casa, na minha família, para minha mulher, para os meus filhos, meus pais? Eu acho que a gente não deve começar por cima. Eu acho que a gente deve começar por baixo. Como é que eu cuido de você? Como é que eu cuido do meu filho, do meu pai, da minha mãe? A dimensão do cuidado, ela tem que começar por si. Depois de você cuidar, aprender a cuidar de si, você vai para o próximo mais próximo, sua família. Depois de você cuidar dele, você vai para o próximo, alguns passos mais distantes. Seu colega de trabalho, de centro espírita, de faculdade, de escola, e etc, etc. Aí para você dar voos mais altos. Isso para seres que estão nessa fase de aprendizado. E isso leva um tempo, um determinado tempo, que cada um tem o seu tempo. Mas, voltando àquela questão da perda, André, eu vi um exemplo de um filho, um exemplo real. A mãe tinha 10 filhos e ela perdeu um filho e entrou num processo depressivo. Até que um dia um dos filhos chegou para ela e disse: mamãe, a senhora é interessante. Quando fulaninho estava vivo, a senhora dizia que gostava de todos nós por igual. E agora que fulaninho morreu, está com 6 meses que eu venho à casa da senhora, tomo a benção, a senhora, no fundo de uma rede, às vezes não tira nem o lençol da cara e diz: Deus te abençoe, meu filho. Mamãe, eu não estou precisando da bênção de Deus, não. Eu estou precisando primeiro dos cuidados da senhora. Eu preciso do seu amor, que a senhora subtraiu dos outros 9 filhos. E somente um que não pode receber seu amor, a senhora está se dedicando por completo. Então, nós precisamos ter esse cuidado, que às vezes a vida nos fornece um povo de pessoas que estão ali, que são cuidados que necessitam da gente. E a gente tem que prestar atenção que a nossa responsabilidade com aqueles que estão aqui vivos, no momento em que ele morre, a nossa responsabilidade de cuidar dele enquanto vivo termina ali. Mas a responsabilidade de cuidar dos que ficaram continuará. Um bom cuidador
é aquele que cumpre as suas obrigações por entender. Se meu filho, meu pai, minha mãe, minha mulher morreu, o cuidado que eu vou dedicar a ela, como o André bem disse, é um cuidado espiritual. Vou rezar, agradecer encarecidamente por Deus ter permitido você conviver comigo. Isso é o meu cuidado com ele. Ou seja, a dimensão do cuidado, que é a essência ontológica do ser, ele é para além desse instante. Mas também eu tenho que perceber que aquele que está comigo aqui à minha volta, encarnado ainda, ele ou eles precisam também do meu cuidado, um cuidado afetivo, um cuidado de carinho, um cuidado de um conselho, um cuidado de uma companhia, de uma palavra amiga que eu subtraio no momento que eu enfio a minha cabeça num buraco, porque eu estou em depressão, porque meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe morreu. Não é que nós vamos deixar de cuidar, preste atenção. Nós vamos cuidar de acordo com as necessidades de cada um. Papai, vocês já sabem, que fazem 41 anos, vai fazer agora novembro, 6 de novembro, nem a data eu esqueci, que eu enterrei ele com morte e vida civilina, ainda recebe os meus cuidados. Sempre que eu escuto aquela música Pai Herói, de Fábio Júnior, parece que eu estou vendo ele ali. Ainda guardo, vocês já sabem, o martelinho que ele me deu. Melhor, que sobrou de herança. E o relógio de pulso dele. Não por querer estar com ele, mas por respeitar ele, aquele martelinho, guardarei comigo até os últimos dias. Não em sentido de ofensa, mas sim, aquele martelinho me liga a ele de uma maneira de cuidador. E meu pai, de onde você estiver, Deus te abençoe. Porque aqui, meu pai, eu estou cuidando da sua mulher, que foi minha mãe. Não, da pessoa que foi sua mulher, que é minha mãe. Aí, cara, aí não tem jeito não, viu, André? Eu vou lá, boto ela no carro, levo para cá, levo para lá, ela me chama, não sei mais o quê, levo para médico, não sei mais o quê. Eu faço em homenagem a ele, que morreu, que não pode cuidar dela, e já é casada pela segunda vez, eu faço por ela o que ele faria. Eu homenageio o papai, não chorando por ele, mas fazendo por ele o que ele faria se ele estivesse aqui. Então, isso é bastante interessante. Precisamos ter cuidados. Muito bem, muito bem. O Arikson tem levantado a mão. Não sei se ele quer, porque eu quero, só para a gente caminhar para o final. Você quer falar, Arikson? Sim, só para parabenizar aí o nosso amigo Tonhão pela qualidade poética da palestra, né? Ele coloca aí uma relação. Eu não conhecia essa frase que ele trouxe. Coloca aí uma relação intertextual com o maior poeta que a língua portuguesa já conheceu, que foi Camões, né? Daquele soneto Amor é fogo que há sem se ver. Aí na segunda estrofe, eu acho que, salvo engano, é na segunda estrofe, no último verso, né? Ele diz, é um cuidar que ganha em se perder. Oi, Dorinha, em se perder no outro, né? Aí eu não queria meramente só falar sobre isso, mas não posso deixar de apertar Tonhão, né? Que graças a Deus é casado e obedece a Dorinha bem direitinho. Porque esse rapaz com essa veia poética, sendo solteiro, não tinha moça que sossegasse, viu? Porque velho e xerido é coisa difícil de se lidar. Mas veja bem, quando ele coloca essa questão, né, perder-se no outro, nos traz diretamente aquelas promessas que a gente faz um ao outro. E geralmente, quando alguém se propõe a viver com outra pessoa, não importa em que circunstâncias, né? A pessoa geralmente faz a proposta a si mesma. Eu quero fulano ou fulana porque eu quero ser feliz. E a colocação de Tonhão é exatamente em sentido contrário. Ele diz, eu quero fazer o outro feliz, por isso é se perder no outro, né? Então, se o outro também tem essa ideia,
de juntar-se consigo, com quem quer que seja, nessa mesma ideia de fazer o outro feliz, aí o encontro é perfeito, né? E ambos serão felizes. Porque nós vemos que essas circunstâncias do desamor que nós impomos a nós mesmos, né? E daí vem as depressões, as síndromes do pânico, enfim, essas pequenas demências da alma, são provocadas maiormente pelo próprio indivíduo, ante a sua negativa de enfrentar o mundo, de enfrentar os problemas. E aí a fuga, embora seja fugaz em si mesma, né, é a desculpa para se livrar do problema. Então eu prefiro fugir, mas ao fugir do problema, carrega-se o peso, porque foi você quem provocou. E daí você começa a se autoanalisar, a ponderar sobre suas próprias fraquezas e, mais uma vez, recusa-se a enfrentar e aí aprofunda mais ainda essas nuances. Da mesma forma, pelo que a gente já viu em alguns estudos que fizemos, alguns acompanhamentos, isso vem acontecendo em alguns casos, não todos, nas obsessões, né? Invariavelmente, as obsessões que a gente observa em alguns indivíduos, não todos, se dão geralmente nesse limiar, né? Nessa condicionante. As pessoas não querem enfrentar o problema, não querem fazer a sua parte. E aí se pegam em contradição. E ao invés de ponderar e procurar elevar-se, como diria nosso irmão Christian, a pessoa se enterra mais ainda, né? Então, perder-se no outro é exatamente saber a importância que o outro tem, não pelo outro somente, mas pelo conjunto. Perder-se não é entregar-se como um capacho, mas completar-se em si mesmo. Parabéns aí a Tonhão pelo garbo e a poesia. É por isso que eu não gosto de fazer palestra, porque aí pega Tonhão, depois pega André, pega esse outro povo aí, Saturnino, aí eu fico aqui capengando. É complicado, viu, amigo? Rapaz, ainda tem a Adriana, como você colocou muito bem, que já está... A Adriana, você já bote ela no esquema aí que ela vai. Ei, vamos caminhando para o final, os temas, né, muito, eu diria assim, que nos mobilizaram, né, todos e todas. Acabamos passando um pouquinho da hora, mas foi ótimo, todo mundo muito inspirado. Tive aqui uma escuta atenta. Eu quero só fechar, né, com uma questão que eu acho que não queria deixar esse leque. E o Tonhão estava colocando a questão da ansiedade, eu queria ter ansiedade e depressão, a gente abordou a coisa da depressão, e tinha uma coisa em relação à ansiedade que eu queria trazer para a gente só fechar, né? Que assim, tem uma ansiedade natural, que não é patológica, que é o fenômeno da gente vai fazer uma prova, fica ansioso, fica em alerta, né? Porque aquilo, inclusive, melhora o procedimento, né? O rendimento, né, o próprio, né, sistema cognitivo da gente fica, né, mais apurado para fazer a prova, né? Então, esse é um sistema de defesa nosso que nós chegamos da pré-história até aqui por conta disso, né? Ou você foge ou você ataca, né, a reação diante dos desafios da vida. Isso o fenômeno do medo é um fenômeno normal. Não estamos tratando aí da ansiedade patológica, sim da ansiedade normal. Mas há um adoecimento nesse sistema de medo e fuga, de ataque, né? Então, você ir acumulando situações desafiadoras, não digerindo bem essas situações desafiadoras, e aquilo ali, né, se patologiza, se torna uma doença, na medida, inclusive, que você não está enfrentando mais desafio nenhum e está sentindo sintomas,
É como se assim, eu não vou fazer prova, tá tudo beleza, porque eu tô com aqueles sintomas como se eu fosse fazer uma prova, só para a gente trocar em miúdos, né? Então, essa ansiedade que se patologizou, isso é um quadro que precisa de tratamento espiritual, tratamento médico. Eu queria abordar, para fechar, a coisa do tratamento espiritual, viu, Tom? Porque é uma questão que eu ia colocar para você, acho que não temos tempo de abordar mais isso, por isso eu vou me adiantar só para dizer assim, porque o Tonho colocou muito bem, às vezes a depressão ou a ansiedade, ela não tem uma causa espiritual, mas tem como consequência uma presença espiritual. Às vezes a presença espiritual não causa, às vezes causa, mas às vezes não, é consequência, porque nós temos nossas companhias espirituais e nossa mente está em desalinho. Aí eu queria falar, só para a gente fechar, da crise de ansiedade. Porque não é à toa, por exemplo, que existem técnicas vejam como é interessante, só para a gente fechar isso. A pessoa numa crise de ansiedade tem alguma coisa que é um gatilho, uma história que ela sai da realidade, não sabe? Que essa história, esse quadro que vai se montando, alguma coisa que ela pensou e que aquilo ali relacionou-se com um problema que ela passou, etc. E aquilo se desenha na mente dela uma trama, não é? Aí a minha pergunta, quem é que faz isso? Ela pode dar acolhimento, pode ser ela mesma, o pensamento em desalinho, ou o pensamento em desalinho abrir como gancho, como o Tonhão colocou, para um plug, para uma obsessão espiritual, uma influência espiritual negativa. Então, monta-se um quadro, não é, que a pessoa vai embarcando naquele quadro e entra numa crise de ansiedade, podendo gerar, inclusive, um agravamento com a crise de pânico, e a pessoa sofre muito. O Chitão estava colocando, assim, não sei se foi a Adriana, que como é um processo, é importante ficar atento aos sintomas, porque aquilo não vai passar, se precisa cuidar, senão aquilo vai se agravando, sabe? Então, o que é que eu quero fechar? E aí eu vou passar só para Tonhão e depois a gente coloca para a Iusca fazer a prece. Quando está nessa crise de ansiedade, uma das técnicas é você abrir os olhos, você está no ambiente, começar respirando, quer dizer, se aterrar ao tempo presente, se enraizar. Começar contando os objetos que estão ali, naquele espaço. Não é? Então, peraí, aqui está uma geladeira, ali é um fogão. Por quê? Para você sair daquele quadro que foi montado. E depois, uma prece, né, nós espíritas, né, para dizer assim, Senhor, me acalma aqui, está tudo certo, o Senhor está comigo, tudo passa, o Senhor me sustenta. Então, você sai daquele quadro. Então, isso tem um componente espiritual que aí, se houvesse tempo, a gente podia abordar muito mais, porque já passamos 15 minutos do nosso tempo, né? Mas isso é uma questão para outra palestra de Tonhão, quer dizer, como esses desdobramentos desses fenômenos espirituais, nesses quadros de ansiedade e depressão, né? Como eles são explorados, né? Se não tem a questão da causa, mas como eles são explorados por fenômenos, por entidades espirituais, né? É isso. Então, a despedida, só para a gente fechar e passar a palavra, como é tradição, passar a palavra para a Iusca para fazer a prece. Está desligado. Tonhão, seu microfone. Seu microfone, Tonhão. Ok. Uma coisa a gente tem que perceber, André. A flecha do tempo, nesse estágio atual da nossa fase reencarnatória, ela só tem um sentido para frente. Só a divindade e aqueles que já completaram o seu ciclo conseguem navegar em todas as direções, como Kardec diz, que para Deus é um eterno presente. E nós temos que ter consciência disso. A outra consciência, depois que você adquirir essa, é assim, você está no seu melhor momento reencarnatório. O passado já passou, o momento é esse. Esse é o momento que eu tenho que fazer presente nele, conforme você está dizendo aí. E isso, essa certeza de que a flecha do tempo é sempre para frente, nos dá a certeza da vitória sobre todos os problemas e males. Então, isso, essa fé inabalável, quando você descobre que a ponta da flecha é guiada por Deus, é o que lhe leva a superar todas as intempéries da vida
e a você suportar tudo aquilo que vai estar ali acontecendo ou que já possa ter acontecido. Ok, pessoal, com vocês. Muito bem. Yuska, por favor, a prece de encerramento. Ok, André, a todos, é com muita humildade que eu vou fazer essa prece. Opa! Yuska, só um instante, por favor. Sim. Eu gostaria de ter uma pessoa que apareceu aqui, certo? Uma antiga conhecida minha, está aí, Paula Freitas, está aí no vídeo, né? Janine, e ela está dizendo que está aí. Janine, eu vou anotar meu telefone aqui, certo? Só um instante, por favor. Pronto, Janine. Qualquer coisa, telefona para mim amanhã que a gente dá uma conversada, tá certo? Pronto, pode continuar, Yuska. Certo, como eu estava dizendo, depois de uma palestra tão inspiradora como essa sua, é com muita humildade que eu vou conduzir essa prece, certo? Eu peço que todos, se puderem, fechem os olhos, ok? Então, amado Mestre Jesus, nós lhe agradecemos por esse momento de aprendizado e reflexão coletiva. Que nós possamos cultivar bons pensamentos, afastando os sentimentos ruins e a ansiedade que só limitam nossos atos. Que nossa semana e o mês que se inicia renovem nossas esperanças em dias melhores. Se conosco, Senhor, ampare os que sofrem e nos dê resiliência para superar os momentos difíceis. E assim seja. Assim seja. Muito bem. Mas uma mulher com uma voz linda dessa não fazer palestra, André, e a gente tem que ouvir o Tonhão, aí é de lascar, viu? Estou convencido que vai ser o próximo quadro, você vai ver. Veja. Aí você, Adriano, Yuska, e assim, Bino, Érica, tem um bocado de gente. Tem um bocado de cabo aí, Tonhão, que tá fugindo aí exatamente da palestra, viu? Não quer se perder no outro, não, viu? Eu só queria uma coisa, a gente está caminhando para o final. Hoje eu queria iniciar uma tradição, fundar uma certa tradição de que a gente pudesse sempre apresentar algumas obras para aprofundamento, sem quisesse, né, aprofundar espíritas ou não espíritas, né? Eu lembrei muito franciscanos, o Tonhão, eu estava conversando com ele, esse autor alemão, Hermann Hesse, né? É um autor da literatura, tem um livro sobre Francisco de Assis. Interessante, muito interessante. Que é, né? Eu tenho, André. Você tem, pronto, achei. Mas são as impressões dele sobre um autor da literatura, né? Prêmio Nobel de Literatura, para a gente ler. Tem duas questões aqui, quem quiser aprofundamentos, sobre depressão, né? São textos muito lidos, com tratamento jornalístico, Demônio da Meia-Noite, perdão, do meio-dia. Tá certo? Sei que o Tonhão conhece. E desse mesmo autor, quero só chamar a atenção, longe da árvore, viu, a questão dos pais e filhos. Depois eu converso com você sobre essa obra. Era isso. E aí, Tonhão, se Tonhão for André, a biblioteca dele, pronto, aí a gente vai ficar aqui até... Eu ia sugerir, mas eu ia sugerir depois lá no grupo franciscano, que tem esse livro aqui. Eu comprei uns livros para me aprimorar no direito e ganhei esse. O tema dele é o princípio constitucional da fraternidade. Eu comecei a folhear antes de começar a ler os outros, que sou obrigado pela função, né? Rapaz, é um tratado da doutrina espírita, só que sob a luz do direito. Assim, eu interpreto dessa forma. Então, a gente aprende a lei, a nossa Constituição, né? E ainda aprende os princípios basilares da necessidade da fraternidade. Então, seria interessante. Depois eu disponibilizo no grupo para a foto melhor. Excelente, excelente. Muito bom, minha gente. Que bom que vocês gostaram desse negócio. Vamos trocar leituras e referências, né? Excelente. É isso, meu povo. Boa semana para todo mundo. Tonhão, alguma na casa ainda não, né? Não, continua normal mesmo. Todas as atividades já estão normais, né? Continua tudo do mesmo jeito. Tá certo. Ei, um abraço.